O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje São Paulo, na primeira leitura, faz uma profissão de fé verdadeira, corajosa. No primeiro versículo dessa carta de hoje: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. E aqui São Paulo fala isso justamente para aumentarmos a nossa fé nesse Deus vivo e verdadeiro. Nesse Deus que nos dá toda a possibilidade de recomeçar como aconteceu com ele mesmo. De perseguidor que era, por encontrar-se verdadeiramente com esse Deus, ele torna-se um verdadeiro discípulo. Não fechou o seu coração à graça de Deus. E é tudo obra de Deus na vida de Paulo. E é bonita esse testemunho, essa profissão de fé que ele faz, porque ele vive isso depois, o tempo todo depois da sua conversão. Leva adiante a fé que tem em Jesus Cristo para todos os povos, para todas as pessoas. Não fica receoso de proclamar aquilo que provocou vida na vida dele. E por que ele faz isso? Porque abriu o coração para viver uma fé verdadeira. Abriu o coração para colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. E por isso que mais para frente na leitura, ele até fala que muitos até procuraram adorar as criaturas ao invés do Criador. Adorar a outras coisas e deixar o Deus verdadeiro e viver da mentira. Esse trecho da leitura é muito ligado até mesmo ao Evangelho de hoje, que Jesus ali com os discípulos fala sobre até mesmo como nós devemos nos comportar nesse embate com os fariseus. Os fariseus, como vocês sabem, viviam cegamente da lei. E não era simplesmente aqui no caso de hoje, um lavar as mãos por conta da higiene, que os fariseus criticavam os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Mas aqui era uma observância da lei. E aqui Jesus dá esse exemplo, até mesmo de como está o nosso interior, para podermos divulgar o nosso exterior, para mostrar o nosso interior. Jesus está fazendo uma grande crítica aqui àquela religião daquele tempo que vivia apenas de aparência, que vivia apenas só de viver bem todas as rubricas, mas o coração estava repleto de maldade, o coração estava fechado para a caridade, o coração estava fechado para o amor. E o movimento é o contrário que precisa acontecer.
de dentro para fora. Hoje os ídolos aqui que às vezes São Paulo colocou na primeira leitura, e até mesmo por não adorarmos a Deus como Ele merece e vivermos verdadeiramente essa provocação dEle no interior da nossa vida, são tantos outros. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a soberba, às vezes é a avareza, às vezes são as coisas materiais, somente o eu, um olhar intensamente só para si, não dar-se para o outro, e às vezes a gente vai desvirtuando aquilo que Deus realmente quer de nós. Quer que tenhamos verdadeiramente um coração capaz de amá-lo mais, e não ter um coração duro no modo de viver como os fariseus tinham. Esse coração duro, incapaz de enxergar o amor na vida do outro. De nada adianta eu cumprir até mesmo o meu celebrar a missa todo dia, um exemplo, mas eu o tempo todo maltratar quem está perto de mim. De nada adianta eu fazer as minhas orações diárias, mas ficar pensando que eu estou no céu, se eu não coloco os pés na realidade onde eu estou. Esqueço das pessoas que estão ao meu redor. Sou indiferente, um grande pecado que a gente pode cometer. E as leituras vêm nos alertar para nós não cairmos nesse mesmo esquema dos fariseus. Às vezes o preocupar-se somente com as coisas externas aqui, que Jesus está nos colocando, é sinal de que eu não quero enfrentar até mesmo o meu interior, que às vezes precisa de algumas limpezas. Mas limpezas no sentido bíblico é até mesmo a conversão de coração, para me tornar verdadeiro discípulo. Por isso o último versículo desse trecho do Evangelho: antes da esmola do que vós possuís, o que eu posso dar que sai de mim? Do meu coração, a pureza do coração, e tudo ficará puro para vós, mas aquilo que sai de dentro, não aquilo que está fora. É aqui o grande passo para nós, olharmos como estamos vivendo o nosso discipulado, o nosso estar verdadeiramente com Deus, porque Deus olha profundamente, como nós até mesmo cantamos hoje na nossa aclamação ao Evangelho, as intenções verdadeiras do coração. E não simplesmente aquele meu agir sem amor, sem fé, sem afeto. Que possamos dar esse passo a mais em nossa vida. Adorarmos mais a Deus, como São Paulo falou. Ele acima de tudo em nossa vida, para depois até mesmo vivermos com essa perseverança de missão em todos os lugares que nós formos. Não é só o externo que vai falar, mas sim aquilo que realmente eu tenho na intenção do meu coração. Não permitam que aquilo que é externo roube aquilo de precioso que nós podemos dar ao outro dentro do nosso próprio coração. Até mesmo São Paulo faz essa contradição aí às vezes muitos pensavam que eram sábios, mas a ignorância tomou conta tanto das pessoas que foram incapazes de enxergar Deus, por conta das coisas externas, e não daquele Deus que fala ao nosso coração.